Olá a todos, eu sou a professora Ellen Cordeiro e retomando nossas aulas de Fisiologia Humana, nós vamos encerrar essa sessão do sistema nervoso falando sobre o sistema nervoso sensorial. Nesse contexto, nós vamos falar dos receptores sensoriais, da somestesia e da dor, entender um pouquinho do que se trata cada um desses processos. O sistema nervoso sensorial, como dito em aulas anteriores, é a porção do sistema nervoso que é aferente. Então, a gente tem a aferência das informações. As informações, elas são captadas na periferia do corpo, em vísceras, e são levadas em direção ao sistema nervoso central para que sejam processadas, interpretadas. Dessa forma, através do sistema nervoso sensorial, vai se ter a detecção e a interpretação dos estímulos ambientais, internos, externos, nesse corpo. Então, se tem essa percepção. E isso só é possível pela presença no nosso corpo, em toda a estrutura corpórea, dos receptores sensoriais, que nada mais são do que células nervosas especializadas em transformar estímulos físicos, sejam eles mecânicos, térmicos, e estímulos químicos, em informações nervosas, em impulsos nervosos. Então, aí, esses receptores, em virtude disso, esses receptores sensoriais, eles são estimulados justamente por meio do deslocamento tecidual, que é o toque, pressão, vibração, a temperatura, e também informações nocivas e proprioceptivas. E é a partir dessa estimulação dos receptores sensoriais, dessas células especializadas, desses neurônios especializados em transformar estímulos físicos e químicos em impulsos elétricos, que é possível, portanto, que o indivíduo mantenha interação com o meio ambiente, com outros indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, com o ambiente externo, e também perceba seu ambiente externo e interno, e, além disso, influenciando também no desempenho atlético, no desempenho motor como um todo, na sua própria proteção, na própria proteção do seu organismo, já que a percepção de informações nocivas, ela faz com que o indivíduo ele busque se proteger, ele busque se precaver de lesões iminentes ou em andamento. Isso acontece porque, como já dito, os receptores sensoriais eles sofrem a estimulação por meio das variações de temperatura, estímulos químicos, deslocamento tecidual, e a partir disso é gerado o impulso nervoso. Então, a partir do estímulo físico ou químico, é gerado o impulso nervoso nessa célula nervosa sensorial, nesse aferente sensorial primário, que por todo o processo de sinapse que vai ser descrito posteriormente, é conseguido, essa informação ela consegue chegar ao córtex cerebral, onde é processado, interpretado, e se tem, portanto, a consciência do que está acontecendo. Então, se é um estímulo relacionado à variação de temperatura, quando esse impulso nervoso gerado a partir dessa variação de temperatura alcança o córtex cerebral, se entende, então, que a temperatura aumentou ou que ela diminuiu, se é um deslocamento tecidual para toque, se percebe esse toque e assim sucessivamente. Então, dessa forma, é notório que o sistema sensorial interfere diretamente sobre todo o processo de interação do indivíduo com o seu meio interno e externo, inclusive no processo de interação interpessoal e no próprio desempenho motor. Inclusive, para atletas, isso vai interferir diretamente no seu desempenho atlético. Então, a própria questão, não só de toque, do toque em si, da pressão, da vibração, da propriocepção, mas todos os sentidos sensoriais, como a própria visão, audição, olfato, o tato, ele vai também acabar interferindo, porque principalmente visão, tato e a audição, elas dão um direcionamento também motor. Então, isso vai interferir como um todo nessa interação com o ambiente
e com a resposta motora também. O sistema nervoso sensorial, ele se subdivide nas porções somáticas, que estão presentes na pele, na musculatura, e visceral, que, como o nome diz, nas vísceras. O sistema nervoso sensorial, ele é formado por meio dos receptores sensoriais, já ditos, né, esses aferentes sensoriais primários, essas células nervosas aferentes sensoriais primárias, que, como já comentado em aulas anteriores, são formados por neurônios pseudonipolares, que vêm lá da periferia, então, por exemplo, da pele, eles captam essa formação em seus dendritos e levam essa informação até o sistema nervoso central, na medula espinhal troncocefálico, e nesses locais vão ocorrer a sinapse com neurônios motores superiores. Então, em relação aos receptores sensoriais, esses nada mais são do que neurônios especializados, né, neurônios de primeira ordem, os aferentes sensoriais primários, especializados em captar informações físicas e transformá-las em impulsos nervosos aferentes. E quanto à localização, esses receptores sensoriais, eles se localizam nas mais diferentes porções do nosso corpo, nos mais diferentes tecidos e órgãos. Então, na pele, na musculatura, nas articulações, nos tendões, nas vísceras, no próprio sistema nervoso. Então, todo o nosso corpo possui receptores sensoriais. E, nesse momento, né, nós trabalhamos com receptores sensoriais que envolvem a consciência. Então, nós vamos trabalhar com os mecanorreceptores, que são receptores sensoriais mecânicos, ligados à percepção de toque, pressão e vibração, termorreceptores, variações térmicas, dentro de limites não nocivos, e proprioceptores, que a gente vai detalhar melhor, mas basicamente da consciência, né, a percepção de interação, a percepção do ambiente interno e externo desse indivíduo, então a sua percepção própria em relação ao ambiente, a si mesmo e ao ambiente. É uma percepção dessa proprioceptores que está envolvido com a percepção do indivíduo em relação a ele mesmo e ao ambiente. Além de percepção de objetos, formato, textura, que a gente vai detalhar mais para frente. E os nossos receptores, que são receptores nocivos, eles recebem, né, eles captam informações que são nocivas ao nosso corpo, que estão indicando lesão tecidual iminente ou em andamento. Antes de falarmos de cada um desses receptores sensoriais, das suas particularidades, é importante destacarmos algumas propriedades gerais dos receptores sensoriais. Uma delas diz respeito à especificidade desses receptores. Então, nós temos no nosso corpo receptores que têm uma alta especificidade, que eles são altamente específicos e eles são conhecidos como unimodais, então eles só respondem a determinado estímulo, eles só geram impulso nervoso, né, sensorial, relacionado a um tipo de estímulo específico, e os receptores multimodais, que são aqueles que conseguem responder a mais de um estímulo, então, vamos dizer, ao toque e a propriocepção, ao toque, a vibração. Então, ele responde a mais um tipo, ao toque, a variação ao deslocamento tecidual, é uma variação proprioceptiva. Então, são receptores que respondem a mais de um tipo de estímulo. Então, são receptores multimodais ou polimodais, é a mesma coisa. Uma propriedade muito importante dos receptores sensoriais é o campo receptivo. Então, nós temos receptores sensoriais de campos receptivos grandes e campos receptivos pequenos. O campo receptivo nada mais é do que a área de captação da informação sensorial desse receptor sensorial, ou seja, é a área que esse receptor sensorial inerva. Então, se a gente pensar na pele, é aquela área de pele inervada pela região dendrítica, né, daquele neurônio. Então, é a área de captação da informação nervosa pelaquele neurônio. Se o neurônio tem um campo receptivo grande, isso significa que toda aquela área abrangente, ela vai, independente do local em que ela é estimulada,
a informação é captada e é conduzida pelo mesmo neurônio, sendo identificada pelo nosso córtex cerebral como um estímulo e uma área comum. Então, não se identifica dois pontos diferenciados. Em virtude disso, essas áreas elas são menos inervadas e menos sensíveis. A gente tem menos precisão na identificação entre pontos de estimulação. Por outro lado, áreas com alta sensibilidade são justamente áreas que são inervadas por neurônios de campos receptivos pequenos. Por quê? Como os neurônios têm campo receptivo pequeno, isso significa que essas áreas são mais inervadas, porque tem que ter mais neurônio para dar conta daquelas áreas. E quando estimulados nessas áreas, em pontos diferenciados, como o campo receptivo dos neurônios é pequeno, então, se a gente estimula, por exemplo, aqui e aqui, vão ser dois neurônios diferentes que vão captar essa informação, e não um só, como anteriormente dito, nos campos receptivos grandes. Então, isso é identificado no córtex cerebral como áreas diferenciadas. Por isso, áreas de alta sensibilidade, né, indicam que são áreas altamente inervadas e são áreas que são inervadas por neurônios de campos receptivos pequenos, permitindo essa auto-identificação entre dois pontos. É o que acontece, por exemplo, nas nossas mucosas, como mucosa oral, nos nossos lábios, nariz Nariz também é uma área de alta sensibilidade, mas principalmente lábios e pontas dos dedos. Então, são áreas que a gente consegue identificar facilmente, né, o que está presente. Então, se tem qualquer sujeirinha, qualquer coisinha nos nossos lábios, a gente consegue identificar exatamente onde que ela está e que tamanho, né, a textura e tudo mais, porque são áreas de alta sensibilidade, a gente consegue identificar facilmente dois pontos, diferente, por exemplo, das áreas internas da perna, das costas, que são áreas que têm neurônios com campos receptivos maiores, são menos inervadas e, portanto, têm uma menor precisão nessa identificação entre dois pontos. Então, é justamente mostrando, né, áreas de campo receptivo pequeno, que são áreas altamente inervadas e com alta precisão nessa identificação entre pontos de estimulação. E áreas que são inervadas por neurônios de campos receptivos campos receptivos grandes, áreas inervadas por neurônios de campos receptivos grandes, receptores sensoriais de campos receptivos grandes, e, consequentemente, sendo áreas menos inervadas, menos sensíveis, com menos precisão de identificação entre dois pontos. Também os neurônios têm como propriedade a sofrer a interferência da temperatura, como qualquer célula do nosso corpo. Então, quando a gente sofre a interferência da baixa da temperatura, né, quando as células são expostas a uma baixa temperatura, o metabolismo delas é diminuído. A mesma coisa vai acontecer com o neurônio, que não deixa de ser uma estrutura celular. E esses neurônios, inclusive, né, eles vão ter não só a alteração metabólica por inativação enzimática, a redução da atividade enzimática, como também a inativação dos seus canais. Eles começam a ser inativados, a ter uma baixa permeabilidade. Então, as células começam a sofrer uma interferência no processo de despolarização, né, de alteração da polaridade delas por conta da baixa temperatura. Enquanto que em altas temperaturas, desde que não nocivas, né, com o aumento da temperatura, isso vai ativar o metabolismo da célula e isso vai ativar também a permeabilidade da célula, tornando essas células mais excitáveis. Então, com o aumento da temperatura em níveis fisiológicos, os neurônios eles são mais excitáveis, eles mais facilmente chegam ao seu limiar de excitação para disparar lá o potencial de ação. Embora, né, precisamos lembrar que em temperaturas exageradas ocorre a desnaturação de enzimas e a célula também perde sua funcionalidade. Então, isso aí serve para aumento de temperatura dentro de faixas fisiológicas. Quanto à decodificação das informações sensoriais, né, como já dito, nesse momento nós vamos trabalhar basicamente com os receptores sensoriais que culminam em consciência das informações sensoriais, então a consciência do frio, do calor, das variações mecânicas, das variações térmicas. Por quê? Porque os estímulos sensoriais que não são conscientes, eles são justamente os estímulos que resultam
em reflexos vegetativos que já foi estudado em sistema nervoso autônomo. Então, um exemplo disso foi a alteração da pressão sanguínea, né, que dá a resposta lá para que haja vasodilatação, vasoconstricção, através da estimulação e inibição do sistema nervoso autônomo simpático. Então, são os reflexos, esse sistema nervoso sensorial subconsciente, involuntário, sistema nervoso sensorial que não chega ao nível da consciência, ele está envolvido com os reflexos vegetativos. Então, não vai ser foco de estudo nesse momento. Ele já foi estudado lá junto com o sistema nervoso autônomo. Entretanto, é importante, né, relembrar que, da mesma forma que esses receptores sensoriais que estão sendo descritos nesse momento, os receptores sensoriais relacionados aos reflexos vegetativos, eles também conduzem informação ao sistema nervoso central para que ela seja processada e resulte, né, na sua resposta. No caso dos estímulos sensoriais que ocorrem, né, através dos mecanorreceptores, dos nociceptores, dos proprioceptores, dos termorreceptores, que são o que a gente vai estudar aqui, essa condução ela ocorre até o córtex cerebral e, por isso, nós temos a consciência do que está acontecendo no nosso corpo, a consciência de que está frio, que está quente, de que recebemos uma pancada, de que recebemos um toque, de que nós estamos andando corretamente, né? A nossa posição do corpo está correta, porque ocorre tudo ao nível da consciência. Entretanto, quando a gente fala dos barorreceptores lá no vaso sanguíneo, dos osmorreceptores, são receptores sensoriais que levam informação não mais ao córtex cerebral, e por isso eles não ocorrem ao nível da consciência. A gente não tem consciência de que o vaso sanguíneo está dilatado ou contraído, porque essa informação ela é conduzida agora ao tronco encefálico e não ao córtex cerebral. Então, por isso, nada ocorre mais ao nível da consciência, e sim é uma informação sensorial utilizada para os reflexos vegetativos, né? Então, uma informação sensorial que vai auxiliar nas respostas motoras autônomas, nas respostas motoras vegetativas, diferentes do sistema nervoso sensorial, né, somático, visceral, que ocorre lá ao nível da consciência. Também outra propriedade geral dos receptores sensoriais é a sua adaptabilidade. Nós temos receptores sensoriais de rápida adaptabilidade, como, por exemplo, né, alguns mecanorreceptor para pressão, né, um exemplo. Então, por isso que usar uma roupa não se torna incômodo, deitar não se torna incômodo, sentar não se torna incômodo, a não ser que seja por períodos muito longos. E temos receptores de baixa adaptabilidade, que o melhor exemplo é o receptor, né, nociceptivo, é o nociceptor. Então, aquele receptor que recebe informações nocivas, ele tem uma baixa adaptabilidade, e isso é importante, né, se a gente pensar que a gente precisa sempre manter essa condutibilidade, uma captação da informação, uma estimulação desses receptores sensoriais pelo estímulo nocivo para se proteger realmente daquela interferência nociva, daquele processo que está levando a uma lesão tecidual iminente em andamento. Falando especificamente de cada um dos receptores sensoriais que chegam ao nosso nível de consciência, nós temos aí os mecanorreceptores, responsáveis, como eu já comentei rapidamente, pela captação dos estímulos mecânicos, então deslocamento tecidual, seja de toque, de pressão ou de vibração, e que está presente em vários locais do nosso corpo, então na nossa pele, na nossa musculatura, nas nossas vísceras, nas mucosas. Então, está distribuído no nosso corpo com a finalidade de captar deslocamento tecidual, indicando toque, pressão e vibração. Lembrando que esse deslocamento tecidual captado pelos mecanorreceptores, ele nunca vai ser um deslocamento tecidual nocivo, né? A partir do momento que o estímulo é nocivo, não vai ser mais um mecanorreceptor, mas sim um nociceptor mecânico que vai captar a informação agora. Isso porque os nociceptores são receptores sensoriais que são estimulados a partir do momento em que é alcançado um limiar de excitação muito mais alto do que os outros tipos de receptores sensoriais.
Isso porque o que é chamado de limiar nociceptivo, ou limiar de dor, ele é um limiar de excitação muito alto. Então, ele só é atingido realmente com um estímulo muito grande naquele tecido. Seja um estímulo químico nocivo, seja um estímulo térmico nocivo, seja um estímulo mecânico nocivo. Por isso, nós temos nociceptores mecânicos, térmicos e químicos. Então, eles captam todas as informações sensoriais, né, todos os estímulos sensoriais, desde que sejam nocivos, estímulos sensoriais que indicam lesão tecidual iminente ou em andamento, é que vai conseguir lá gerar o potencial de ação nociceptivo. Então, vai conseguir fazer gerar o processo de nocicepção. E esses nociceptores, eles são altamente seletivos aos estímulos aos quais respondem. Então, é por isso que a gente tem nociceptores mecânicos, nociceptores térmicos, nociceptores químicos. Além do que, né, eles são, como a gente vai ver mais para frente, amielinizados. Os nociceptores, em geral, eles são os receptores sensoriais que estão envolvidos, né, os aferentes sensoriais primários, que estão diretamente envolvidos com a manifestação dos arcos reflexos protetivos. Então, por exemplo, o reflexo de flexão. Então, o reflexo que é um reflexo de retirada, um reflexo de proteção. Quando a lesão tecidual é iminente, ela não consegue, né, ser evitada, ela ocorre, ela se torna em andamento, associado a esse processo nociceptivo, pode ser gerado ainda os processos de hiperalgesia e de alodinia, que são processos de intensificação da dor, que a gente vai detalhar melhor mais para frente, mas que decorre do próprio processo inflamatório tecidual, e que também tem como objetivo a proteção desse tecido agora, não mais em lesão iminente, mas com lesão em andamento. Os termorreceptores, como o próprio nome já diz, eles são receptores de variações térmicas. Então, eles captam variações de calor, porque, na verdade, o frio, a gente não troca frio. A gente troca apenas calor. A gente gera e a gente troca, né? Gera, troca, perde, ganha calor. Frio não. Frio é apenas uma sensação. Então, o que os termorreceptores conseguem identificar é essa variação no calor, essa variação de temperatura ligada ao calor. Então, é a diminuição ou o aumento da temperatura, do calor. Como que isso acontece, né? Então, lembrando que os próprios neurônios por si, as próprias células por si, elas já sofrem essa variação da temperatura por conta da oscilação metabólica, da oscilação nas membranas lá, né, na permeabilidade única por conta da temperatura. Quanto aos termorreceptores, nós temos termorreceptores de calor e termorreceptores de frio. Os termorreceptores de calor, eles atuam numa faixa de temperatura e diferente dos termorreceptores de frio. Então, a faixa de temperatura nas quais os termorreceptores de calor vão atuar, né, preferencialmente vão ser ativados, é de 36 graus até 45 graus, porque a partir de 45 já começa a ser nocivo. E os termorreceptores de frio, entre 10 e 25 é a temperatura de maior atuação deles. Então, como é que isso acontece? Veja que a gente tem faixas de temperatura diferentes. Por isso que na primeira faixa, de 30 a 45, quem é ativado lá é o termorreceptor de calor e não de frio. E na faixa de 10 a 25 é o de frio e não de calor. Então, o grau de temperatura, né? A quantidade de calor que tem para ativar aquele receptor sensorial, aquele termorreceptor, que vai determinar se vai ser o de frio ou vai ser o de calor. Além disso, né, a gente tem a faixa de 30 a 45 para o termorreceptor de calor. Então, em 30 graus, a gente vai ter uma baixa estimulação do termorreceptor de calor, e à medida que essa temperatura, que esse calor vai se acumulando, vai sendo gerado, enfim, no corpo, né, que vai sendo identificado esse aumento da temperatura corpórea, eles vão aumentando a sua intensidade de ativação, ou seja, o potencial de ação gerado naquele termorreceptor vai ser maior. Então, quanto maior o potencial de ação gerado, mais informação nervosa chega no córtex cerebral, e é justamente essa diferença de potencial de ação gerado
que vai determinar se a gente está com pouco calor ou com muito calor, a sensação térmica, né? Então, essa sensação térmica é justamente permitida por conta dessa faixa de temperatura. Então, se a gente está tendo um aumento de temperatura, mas ele é ainda, sei lá, na faixa de 32 graus, então é identificado um aumento de calor, mas é um aumento de calor, né, razoável. E aí, à medida que vai aumentando, a gente vai identificando, opa, tá ficando mais quente, tá ficando mais quente, porque a frequência de disparo, né, que é justamente a intensidade do potencial de ação que vai sendo gerado e que chega ao córtex cerebral, também vai sendo aumentado. E o termorreceptor de frio, né? O que faz a gente ter maior ou menor sensação de frio? Também a faixa de temperatura. Então, na faixa de temperatura mais baixa, é gerado menos potencial de ação no termorreceptor de frio, e esse baixo potencial de ação é interpretado no córtex cerebral como muito frio. À medida que vai aumentando, então vai chegando lá nos 25 graus Celsius, aumenta a frequência de disparo, né, a geração de potencial de ação, a intensidade de potencial de ação gerado no termorreceptor de frio, e esse maior potencial de ação gerado no termorreceptor de frio é identificado lá no córtex cerebral como um frio mais ameno. Então, é frio, mas não é muito frio, não. À medida que a temperatura vai diminuindo, que vai diminuindo o potencial de ação gerado nesse receptor sensorial, nesse termorreceptor de frio, é que é identificado como mais frio. Abaixo de 10 graus Celsius, o metabolismo da célula já é comprometido e a gente já tem, né, o comprometimento do influxo de íons nessa membrana. Inicialmente também, assim como acima de 45 graus, essa temperatura começa a ativar nossos receptores e a gente tem aquela sensação de dor. Né? Quando a gente bota um gelo direto na pele, a gente tem aquela sensação de dor. Entretanto, posteriormente, né, a gente vai começar a perder essa sensibilidade por conta exatamente dessa queda metabólica, dessa alteração na permeabilidade da célula, que não vai mais conseguir gerar impulso nervoso. E aí a gente entra no processo de analgesia ou anestesia pelo frio. Ainda em relação aos termorreceptores, esses são receptores sensoriais de rápida adaptabilidade também. Então, eles conseguem, né, na medida do possível, se adaptar rapidamente, eles conseguem ter uma adaptação mais rápida, bem mais rápida do que um receptor, por exemplo. Por isso que a gente se adequa melhor às temperaturas, né? Mesmo sofrendo grandes variações, a gente acaba indo se adequando. Enquanto que os próprios receptores agora, né, para finalizar, eles indicam, como a gente já comentou inicialmente, eles nos permitem ter a consciência interna, né, da posição corpórea em relação ao ambiente, interno e externo. Então, ele nos dá a capacidade de perceber o sentido da postura, a frequência e direção do movimento, a orientação no espaço, além de perceber a posição, o peso e a resistência, a consistência, inclusive, de objetos. Tanto é que, quando ocorrem lesões nas áreas proprioceptivas do nosso cérebro, nós deixamos de, inclusive, conseguir fazer correções, né? Sem essa percepção sensorial, se a gente não vir que aquele andar está errado, aquela posição da mão está errada, a gente não corrige, porque a gente perde essa consciência de que está errado. Essa consciência, né, em relação do posicionamento do corpo em relação ao ambiente. Além do que, né, em determinadas áreas proprioceptivas do cérebro, é perdida essa capacidade também de identificar objetos, de identificar a forma, de identificar a textura. Na porção visceral, né, o sistema nervoso sensorial visceral, nós também temos esses receptores sensoriais. Entretanto, essa percepção sensorial, ela não é tão precisa quanto na porção somática. Ela é mais realmente relacionada aos reflexos vegetativos, né, que são as percepções que não são conscientes, porque vai para o tronco encefálico. E a porção consciente, ela é muito insuficiente, digamos assim, em relação à porção somática.
E, em virtude disso, né, não se tem tanta a consciência de em que área está acontecendo determinada alteração. É o que acontece se a gente bebe água, né? Por exemplo, a gente não consegue perceber, muitas vezes, em que local aquela água está. Na região de esôfago, a gente ainda consegue um pouquinho, mas a gente não consegue identificar exatamente onde está indo, porque a gente não tem essa percepção, essa consciência. Se a gente tem uma dor visceral, a gente não consegue identificar também se em que local exato, se é no duodeno, se é no cólon, se é no estômago. Né? A gente tem uma ideia, se é no fígado. Então, a gente vai ter uma ideia pela sua localização, mas a gente não tem uma precisão, como a gente teria no somático. Em relação à condução dessa informação sensorial, né, a gente teve a estimulação do aferente sensorial primário, que pode ser o mecanorreceptor, o termoreceptor, o nociceptor, o proprioceptor, e desse neurônio de primeira ordem, desse aferente sensorial primário, vai haver uma sinapse na medula espinhal ou no tronco encefálico, a depender do trato sensorial que está envolvido no processo, para conduzir essa informação, né, via aferente até o córtex cerebral. E aí, nesse sentido, né, é importante destacar que essas fibras, que esses neurônios aferentes sensoriais primários, que esses receptores sensoriais aferentes primários, eles podem ser de 4 tipos diferentes, de acordo com a mielinização, e, consequentemente, isso vai interferir na velocidade da condução da informação. Então, eles podem ser do tipo 1, 2, 3 ou 4. O tipo 1, ele é mais voltado para a propriocepção, então é uma percepção muito rápida, por isso que a gente nem percebe que está sentindo o nosso corpo em relação a ele mesmo e ao ambiente e faz as correções. O tipo 2, ele está mais ligado aos mecanorreceptores. O tipo 3 é os termorreceptores e o 4, que é o amielínico, aos nociceptores. Que aí, né, a gente tem os arcos reflexos ligados a nociceptor e a termorreceptor também. Em cada ponto da medula espinhal, a gente tem a aferência, né, dos neurônios, dos receptores sensoriais, dos aferentes sensoriais primários. Então, por exemplo, aqueles neurônios aferentes sensoriais primários que aferem através da medula cervical são justamente os que servem a região do pescoço, de membros anteriores, tórax anterior, né, região torácica, tórax posterior, abdômen anterior, região lombar ao abdômen posterior e aos membros posteriores, e o sacro, a região anal e ao aparelho reprodutor. E dependendo da área de lesão, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Então, se teve lesão na região sacral, a gente perde sensibilidade, né, nessa porção justamente de ânus, de aparelho reprodutor, e quanto mais alta a lesão, mais se perde também de sensibilidade, né? Se vier uma lesão cervical, perde tudo. Quanto às sinapses feitas com um aferente sensorial primário, essas podem ser com o interneurônio, se ele estiver presente. Então, por exemplo, né, nos arcos reflexos, ele pode estar presente ou não. Então, com o interneurônio, com o neurônio ascendente, que é o aferente sensorial secundário, e também com o neurônio descendente, que é o neurônio motor inferior, justamente para ter o arco reflexo. Então, quando o aferente sensorial primário ele faz sinapse com o neurônio aferente sensorial secundário, é para que a gente tenha a consciência, para que essa informação chegue lá no córtex cerebral. Quando ele faz com o neurônio descendente, que é o neurônio motor inferior, é para que haja o arco reflexo, então envolvendo ou não interneurônio. Isso vai envolver, consequentemente, isso vai interferir, né? Isso vai determinar se é uma percepção que vai estar acontecendo ou se é um reflexo. Quanto aos tratos com os quais os aferentes sensoriais primários fazem sinapse, ou seja, quanto ao grupo de neurônios presentes no sistema nervoso central, com os quais os neurônios aferentes sensoriais primários, cujos grupos formam os nervos, né? Porque nervo nada mais é do que conjunto de neurônio no sistema nervoso periférico.
e trato no sistema nervoso central. Então, quando o aferente sensorial primário, né, vamos pensar lá no nociceptor, ele faz sinapse com o aferente sensorial secundário, o aferente sensorial secundário, ele está no sistema nervoso central, então ele forma os tratos. Então, é justamente, né, esses tratos que vão variar de acordo com a função que eles exercem. Os tratos sensoriais que inervam o nosso corpo, né, que captam a informação do nosso corpo, cabeça para baixo, e levam essas informações para o nosso córtex cerebral, são dois, que são o trato coluna dorsal e o trato espinotalâmico. O trato coluna dorsal, ele está envolvido com a captação de toda a informação tátil, então toque, pressão, vibração, o deslocamento tecidual, ou seja, a mecanorrecepção, e também com a propriocepção. Então, ele capta essa informação através de processo sináptico com o aferente sensorial primário. E o trato espinotalâmico, ele é um trato que capta toda a informação de nocicepção e termorrecepção, e um pouquinho de toque. Então, basicamente, nocicepção e termorrecepção. Por sua vez, na cabeça, o trato que existe é um trato único, que é o trato trigeminal ou trato trigeminotalâmico. É um trato formado, né, é um trato que faz sinapse com o nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano. Então, a gente tem a sinapse com esse nervo para a captação de todas as informações sensoriais do nervo craniano, que são informações nociceptivas, proprioceptivas, mecanorreceptivas e térmicas. Então, todas as informações na região de cabeça não existe separação de trato, é um trato único. É o trato trigeminal, trigêmino-talâmico, que vai conduzir todas as informações sensoriais nesse trato. Então, resumidamente, a gente tem aí o trato espinotalâmico, como o nome diz, é um trato que vai iniciar na medula espinhal. Então, o aferente sensorial primário, ele chega na medula espinhal e na medula espinhal ele faz sinapse com o neurônio aferente sensorial secundário. E aí esse aferente sensorial secundário, ele vai até o tálamo, ele passa através do tronco encefálico e vai direto para o tálamo, onde faz sinapse com neurônios talâmicos, e esses neurônios talâmicos, eles levam a informação lá para o córtex cerebral, sofrendo interferência das emoções, a gente vai falar isso mais para frente, né? O sistema nervoso sensorial, ele sofre interferência direta das emoções, então no tálamo ele recebe informação ligada às emoções do próprio tálamo, do sistema reticular e particularmente do sistema límbico, que é o nosso centro das emoções. Ele guarda lá as nossas emoções boas, ruins, tudo está lá guardadinho nele, e ele faz essa interferência. No trato espinotalâmico, né, que são conduzidas as informações nocivas e térmicas, como a sinapse do aferente sensorial primário com o secundário se dá na medula espinhal, isso, inclusive, vai possibilitar que ocorra o arco reflexo, porque quando a aferência da informação pode, aí, na medula espinhal, ocorrer justamente a sinapse com o neurônio motor inferior e resultar no arco reflexo medular. Por sua vez, o trato coluna dorsal, que conduz as informações de mecanorrecepção e propriocepção, ele vem com a aferente sensorial primário, cruzando, inclusive, né, que eu esqueci de falar, e aí ele vem, passa pela medula espinhal e vai embora até a região do bulbo. No bulbo é onde ele faz sinapse com o aferente sensorial secundário, que vai até o tálamo, e do tálamo vai embora também, sofrendo interferência das emoções, para o córtex cerebral para ser interpretado. Então, qual a diferença dos dois? Trato espinotalâmico, a sinapse é na medula espinhal, e trato coluna dorsal, a sinapse do aferente sensorial primário com secundário é no bulbo. E o trato trigêmino-talâmico. Então, o trato trigêmino-talâmico, diferente dos dois primeiros, não controla corpo, controla a cabeça. E aí, ele capta essa informação, né? A gente tem toda essa informação sensorial conduzida pelos aferentes sensoriais primários até
a região do bulbo, assim como ocorre no trato coluna dorsal, e do bulbo a gente vai lá para o tálamo e do tálamo para o córtex cerebral para se ter a consciência. E com relação à dor, né? O que danado é dor? A dor não é a condução da informação nociva. A dor é a sensação. Então, a dor, ela só é gerada no córtex cerebral. Portanto, dor e nocicepção são coisas completamente diferentes. Então, resumidamente, a gente pode conceituar a dor como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável. Então, veja que é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Então, a dor não é só a condução da informação nociva, que é interpretada no córtex cerebral. Não, não. Ela também é a emoção, sendo interpretada também lá no córtex cerebral. Então, uma pessoa pode sim sentir dor, porque está furando o dedo lá no espinho, e ela pode sentir dor sim, porque ela teve uma perda de uma pessoa muito querida, né? Então, pela questão emocional. E a combinação dos dois intensifica ainda mais esse processo de dor, como a gente vai ver mais para frente. Então, por isso que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Ela é o resultado da interpretação dessas informações sensoriais e emocionais no córtex cerebral. Então, ela é um resultado, ela é um produto, ela não é a condução da informação. E a dor ela é extremamente importante, né, para sinalizar para o nosso para nos fazer uma sinalização de lesão tecidual iminente em andamento para que a gente possa se proteger, se precaver dessa lesão. Então, de novo, dor e nocicepção não tem nada a ver. A dor é justamente essa experiência sensorial e emocional desagradável. É a interpretação dessas informações no córtex cerebral que resulta na dor, ela é o produto. Enquanto que a nocicepção é a condução da informação nociva, né? A ativação do nociceptor e essa condução da informação nociva pela via aferente sensorial lá e trato espinotalâmico. A dor, ela tem algumas características. Então, ela pode ser facilmente identificada em relação à sua localização. Então, a gente consegue localizar onde está doendo, né? Então, está doendo na orelha direita, na orelha esquerda, está doendo no meu nariz, no meu olho. A gente consegue ter essa questão de localização, a não ser que seja uma questão visceral. A intensidade, então a gente sabe se está doendo muito, se está doendo pouco, tanto que no hospital perguntam, né, a escala de dor de 0 a 10. A qualidade da dor, se é uma dor por queimadura, por calor, por frio, se é uma queimadura química, se é uma pancada, se é um beliscão. Então a gente consegue identificar essa qualidade da dor, o início dela e a duração. A gente sabe quando começou e quando terminou, a gente sabe dar essa classificação. E, como a gente já falou, né, esses estímulos nociceptivos que resultam no processo doloroso, eles estão, em geral, associados com arco reflexo medular, que é o reflexo flexor ou reflexo de retirada, para que haja essa proteção, buscando evitar a lesão tecidual. E para haver a dor, é necessário haver a nocicepção, é necessário haver a geração do potencial de ação nociceptivo, né? Então, ocorrer essa condução da informação nociva. E isso só vai acontecer se o estímulo nocivo ele atingir o limiar de excitação, que é um limiar de excitação, como a gente já comentou, muito mais alto do que o dos outros receptores sensoriais, porque o limiar nociceptivo ou limiar de dor, ele é um limiar muito alto, por isso que o nociceptor ele só é estimulado quando há lesão tecidual iminente em andamento, porque são estímulos muito maiores, né, para que ele seja ativado. Só que, além do nociceptor ele ser de baixa adaptabilidade, ele também consegue sofrer o processo de interferência de algumas substâncias para ainda mais fazer com que haja a duração dessa sensação dolorosa. E como que consegue fazer isso? Mantendo a condução do impulso nocivo. E uma das formas é o processo de hiperalgesia e também de alodinia.
O que é hiperalgesia? Eu costumo dizer que hiperalgesia é aquilo que estava doendo, doer mais ainda. Então, a gente dá um chute numa pedra. Então, no início doía, depois doeu, está doendo mais ainda. Então, fica aquele latejando, né? É uma alodinia, então a pele queimada do sol. Então, normalmente, se eu tocasse ali, não ia doer, mas quando alguém toca, começa a doer. Por que isso acontece? Por conta do processo inflamatório que ocorre nesse tecido. E esse processo inflamatório se dá através de substâncias pró-inflamatórias. E muitas dessas substâncias, né, muitos desses componentes resultantes da própria lesão tecidual, de células de defesa, de células ali presentes por conta daquela lesão tecidual, elas conseguem reduzir o limiar nociceptivo e daí manter a geração de potenciais de ação, né, levando informação nociva para o córtex cerebral, que é interpretada como dor, mesmo sem existir mais o estímulo nocivo naquele local. E que substâncias são essas? Então, a gente tem, pela própria ruptura da célula, o conteúdo dessa célula, ela nunca deveria estar fora dela. Mas a partir do momento que a célula foi lesada, esse conteúdo é liberado. E através disso, né, por meio disso, são liberados e produzidos e liberados prostaglandinas, leucotrienas, bradicinina. Isso atrai células de defesa também, né, esse conteúdo, e aí a gente tem produção e liberação de citocinas, fatores de necrose tumoral. As plaquetas também, que são liberadas ali, produzem e liberam serotoninas, os mastócitos, as histaminas. E isso tudo vai funcionar como ativadores, né? Como, digamos, neurotransmissores atípicos, como ativadores para os nossos receptores, baixando seu limiar de excitação e estimulando a liberação neles de substância P e glutamato, né, pelo próprio óxido nítrico produzido na lesão tecidual, que são os neurotransmissores que vão participar do processo sináptico lá com aferente sensorial secundário. E aí a gente capta essa informação nociva lá no córtex cerebral e interpreta como dor. Em virtude disso, muitos dos medicamentos, né, contra a dor, eles se baseiam justamente na inibição dos fatores pró-inflamatórios, entre eles as prostaglandinas, que são importantes fatores pró-inflamatórios. Então, eles inibem, por exemplo, o ciclo do ácido araquidônico, que vai resultar na produção das prostaglandinas. Então, nas vias de condução da dor, né, como a gente já falou, a gente não tem só a condução de informação sensorial, a gente também tem a interferência emocional. Então, consequentemente, nessas vias da dor, a gente tem interferência da formação reticular, que fica lá no centro do tronco encefálico, que é o sistema, inclusive, que mantém a gente em estado de alerta e não em coma. O tálamo. Então, o tálamo, que é a porção do diencéfalo, que a gente já falou, né, que inclusive os neurônios aferentes sensoriais secundários, eles fazem sinapse no tálamo, com neurônios talâmicos, para que esses levem a informação para o córtex cerebral. Então, é a área que, inclusive, sofre essa interferência do sistema da formação reticular e do sistema límbico, que é o nosso velho e conhecido sistema de armazenamento das nossas emoções. Então, dependendo se essas memórias relacionadas à emoção elas são positivas ou negativas, isso vai influenciar positivo ou negativamente o processo de interpretação da dor, causando, né, uma intensificação do processo de dor, uma antecipação do processo de dor, manifestação de ansiedade, de medo, né? Então, vai ter um efeito amenizador daquela sensação dolorosa, ou, muitas vezes, é o que acontece, vai intensificar, vai antecipar. Então, por isso que tem tanta gente que tem medo, né, de agulha. Então, viu a agulha, a musculatura já intensifica. Então, justamente por causa desse processo de ansiedade, de antecipação da dor. Quanto à classificação da dor, a dor ela pode ser classificada em dor aguda e crônica. A dor aguda é uma dor que aparece subitamente e que rapidamente vai embora. E vai ter todas as manifestações, né? A manifestação
as manifestações vegetativas de processo de alerta, alterações musculares, vocalização, mas ela vai ter uma curta duração. Já a dor crônica é a cronificação, é a manutenção da dor que surgiu lá como aguda. Isso aí pode durar semanas, meses, anos, a vida inteira. E vai interferir na própria duração, na própria longevidade, né, desse indivíduo, por causa de todas as alterações vegetativas, alteração de imunidade, que esse processo vai estar causando nesse indivíduo. Então, a dor aguda, né, algumas alterações comportamentais que são observadas, como eu falei, a vocalização, também aumenta a sensibilidade e a palpação no local lesado, hiperatividade ou hipoatividade do indivíduo. Então, quando a gente está com dor, ou a gente fica muito quieto, ou a gente fica agitado, ou os dois ao mesmo tempo. E estado de guarda, né, vai acontecer também. Alterações vegetativas, como dilatação da pupila, que é a midríase, aumento da frequência cardíaca, taquicardia, aumento da frequência respiratória, hiperventilação, hipertensão, aumento da salivação. São algumas das manifestações, como é um processo de estresse que está envolvendo, querendo ou não, está sendo desencadeado pelo processo de dor. Vai ter uma descarga de cortisol e de catecolaminas, que combinam, inclusive, com a intensificação com esse processo de alterações vegetativas, também alteração no processo imune, processo inflamatório. E, cronicamente, isso vai se manter. Então, vai se manter essas alterações também observadas na dor aguda. Além disso, pode-se observar estresse psicomotor, diversos comportamentos estereotipados, né, alterados, a manutenção e a intensificação das alterações vegetativas, então, a alteração cardíaca, vascular, pulmonar, perda de peso ou aumento de peso, distúrbios no ciclo do sono-vigília, na questão de interesse por higienização, alteração também da imunidade, alteração nos processos inflamatórios, por conta da própria descarga de cortisol que está acontecendo, então essa imunidade ela começa a baixar e o organismo fica aberto para patologias, então isso vai acabar comprometendo, né, a longo prazo, outras funções orgânicas, como funções endócrinas, e a própria sobrevivência desse indivíduo. Entretanto, é necessário se diferenciar o processo de dor crônica com estresse e com desconforto crônico. Então, para indivíduos adultos, né, humanos adultos, facilmente isso vai se identificar. Mas se a gente pegar, por exemplo, um filhote, um bebê, né, uma criança de colo ainda, vai ser muito difícil de se diferenciar. Então, é preciso se atentar, porque não só a dor causa todas essas alterações faladas, mas também o próprio estresse, por conta da questão da descarga de cortisol e catecolaminas, e desconforto crônico. Então, tem que se ter esse cuidado, porque tudo isso também está relacionado à malignidade. A dor, como já dito, né, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável, por ter essa interferência emocional, inclusive, não só por isso, a dor ela é individual. Né? A dor é individual porque o limiar nociceptivo de dor ele pode variar, e ele varia de indivíduo para indivíduo, e a própria questão emocional, as experiências emocionais, elas interferem diretamente sobre a forma como aquele indivíduo vai manifestar a dor, a interferência, né, no processo de nocicepção e na manifestação da dor. Então, cada indivíduo vai manifestar, vai ter uma interpretação diferenciada, né, e uma manifestação de dor diferenciada. Vai ser um fenômeno bastante complexo e diferente de indivíduo para indivíduo, por conta dessa variação dos limiares nociceptivos e também da interferência emocional. Entretanto, né, como vimos, a dor ela é de suma importância, porque ela é o que vai nos fazer buscar proteger o nosso corpo contra lesões que estão ali iminentes ou em andamento. Se ela está prestes a acontecer, a gente tenta fazer com que ela não aconteça,
essa lesão, e se ela aconteceu, a gente tenta proteger esse tecido, porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa com... Então, machucou a mão, vai pegar alguma coisa, dói, a gente protege aquele tecido para que ele se repare rapidamente. Entretanto, a dor em excesso, a dor exagerada, ela é inclusive incompatível com a vida. Em virtude disso, nós temos mecanismos no nosso próprio organismo que modulam a dor, ou seja, que reduzem a dor e tornam essa dor suportável no nosso corpo. Esses mecanismos são divididos em modulação segmentar da dor e modulação descendente da dor. Como o nome já diz, modulação segmentar é uma modulação localizada. Então, localizada no evento lá, no local onde está se manifestando a lesão tecidual. E modulação descendente é uma modulação mais generalizada, é uma modulação sistêmica, uma modulação que é decorrente lá, realmente de uma descarga que ocorre no sistema nervoso central. Exemplos de modulação descendente são a massagem, né? Quando a gente massageia, a gente bate em alguma coisa, a gente passa a mão, a gente massageia, a gente aperta, né? A própria o processo de massagem. A acupuntura também tem uma base na questão da modulação segmentar. E essa modulação segmentar, ela se deve ao fato de que, na condução da informação nociva, vamos primeiro entender como é, né? A gente viu que tem o nociceptor, e aí esse nociceptor, ele ativa, ele faz sinapse com o aferente sensorial secundário para conduzir essa informação nociva até o córtex cerebral e ter interpretação como dor. Mas nesse processo de sinapse existe um neurônio que é um interneurônio inibitório. Então, toda vez que o nociceptor ele é ativado, ocorre uma descarga de substância P, de glutamato, né, de seus neurotransmissores, que vão ativar o aferente sensorial secundário, mas que vão inativar o interneurônio inibitório. Por que isso? Porque inibindo o interneurônio inibitório, ele faz com que esse neurônio inibitório não iniba o aferente sensorial secundário. Então, ele gera potencial pós-sináptico excitatório no aferente sensorial secundário, mais potencial pós-sináptico inibitório no interneurônio inibitório. Esse é o processo de condução da informação nociva. Quando a gente massageia a área que bateu, quando a gente aperta, né, quando a gente faz uma massagem, isso que a gente está fazendo é a estimulação de um mecanorreceptor. E o mecanorreceptor, a gente já comentou que é uma fibra nervosa, um neurônio mielinizado, diferente do nociceptor, que é amielinizado. Então, quando a gente ativa o mecanorreceptor, a condução é rápida desse impulso nervoso. E ele rapidamente ativa o interneurônio inibitório. Então, enquanto o nociceptor inativa, ele ativa. E ele tem um poder muito maior do que o nociceptor, que é amielínico. Então, ele ativa esse interneurônio inibitório. E esse interneurônio inibitório agora, ele passa a competir no processo de sinapse com o nociceptor. Porque enquanto o nociceptor gera potencial pós-sináptico excitatório, no aferente sensorial secundário, o interneurônio inibitório gera potencial pós-sináptico inibitório. Então, o potencial de ação que vai chegar lá no córtex cerebral já não é mais o potencial de ação purinho lá gerado pelo nociceptor. Ele vai ser o resultado do potencial pós-sináptico excitatório gerado pelo nociceptor no aferente sensorial secundário, menos o potencial pós-sináptico inibitório gerado sob o aferente sensorial secundário pelo interneurônio inibitório. Ou seja, vai ser um potencial de ação muito mais fraco. Quanto mais fraco for, menor a sensação dolorosa. Então, a modulação segmentar da dor nada mais é do que uma competição que se dá entre o nociceptor e, né, o mecanorreceptor lá com o interneurônio inibitório na sinapse com o aferente sensorial secundário.
Por sua vez, a modulação descendente da dor é uma modulação muito mais complexa, porque ela realmente é central. Ela é uma resposta central às informações nocivas que começam a chegar no nosso tronco encefálico, no nosso córtex cerebral. Então, toda vez que essa informação nociva ela ascende, né, e ela passa lá pelo nosso tronco encefálico, é captada essa informação dolorosa, ela começa a ativar áreas do tronco cerebral que vão ser responsáveis por essa resposta de modulação. E essas áreas são a substância cinzenta periaquidutal, o núcleo magno da RAF e o núcleo paragigante celular. A substância cinzenta periaquidutal, ela se localiza no mesencéfalo. Nada mais é do que um grupo de neurônios que partem do mesencéfalo até o bulbo. E aí, o que acontece? Quando essa substância cinzenta periaquidutal ela é ativada, ela libera lá na região do bulbo, também conhecida como medula oblonga, né? A encefalina, que é um opioide endógeno. E essa encefalina, ela ativa neurônios que formam o núcleo magno da RAF medular, lá na medula oblonga, lá no bulbo. E esse núcleo magno da RAF, ele vai até a medula espinhal e libera a serotonina, que é um neurotransmissor também que atua aí nesse processo de modulação da dor, junto com a encefalina, porque a encefalina, como é um neurotransmissor de molécula grande, ela também consegue migrar e atuar lá na medula espinhal, junto com a serotonina. Então, serotonina e encefalina, elas vão atuar no processo de modulação da dor. Por sua vez, quando a gente tem um processo de dor e estresse, é ativado diretamente em uma região do bulbo chamada de núcleo paragigante celular. E quando ele é ativado, ele dá uma descarga de noradrenalina na região da medula espinhal, que vai também atuar, assim como a encefalina, como a serotonina, no processo de modulação da dor. E como que eles atuam no processo de modulação da dor? Então, a encefalina, a serotonina, a noradrenalina, elas atuam no processo de sinapse entre o aferente sensorial primário, que é o nosso receptor, e o aferente sensorial secundário. No aferente sensorial primário, que é o terminal pré-sináptico, elas vão causar a diminuição da liberação da substância P e do glutamato, que são justamente os neurotransmissores liberados pelo nosso receptor para que haja a sinapse com a aferente sensorial secundária. Então, se eu tenho diminuição desses neurotransmissores, consequentemente, eu tenho diminuição na intensidade do processo sináptico, diminuição da intensidade da despolarização gerada nessa célula pós-sináptica, a diminuição do potencial de ação gerado e, consequentemente, isso se reflete como um processo de analgesia. Além disso, na célula pós-sináptica, ocorre a geração de potencial pós-sináptico inibitório. Então, enquanto o nosso receptor, liberando substância P, glutamato, está gerando no aferente sensorial secundário potencial pós-sináptico excitatório, a serotonina, a noradrenalina, a encefalina está gerando um potencial pós-sináptico inibitório. Então, o potencial de ação, como a gente já falou anteriormente, né, vai ser o resultado do potencial pós-sináptico excitatório menos inibitório, não mais aquele potencial de ação puro. Então, mais uma vez, ocorreu um processo de inibição. Dessa forma, né, quanto mais essa célula diminui sua capacidade de despolarizar, quanto mais ela chega lá no processo de hiperpolarização, menos ela consegue, né, gerar o potencial de ação. Então, se ela hiperpolarizou, ela não vai gerar potencial de ação. Então, isso faz com que a gente não sinta dor. Então, se a célula hiperpolarizou, não conduz informação nervosa, não chega informação nociva no córtex cerebral, não sente dor. Se ela despolarizou, mais uma despolarização, né, menor, um potencial de ação menor, a gente sente menos dor. Então, veja que é um processo mais efetivo de modulação da dor. Então, no estresse, como a gente já falou, né, isso aí, quando associa dor e estresse, a gente tem a ativação do núcleo paragigante celular. Então, isso acontece muito em situação de fuga, né? Então, é uma situação de estresse extremo. Então,
um prédio desabando, a pessoa corre, mas está toda ferida, nem viu, um acidente de carro, levou um tiro e saiu correndo e nem sentiu, depois que viu que levou o tiro, porque é uma situação de estresse, então ela estava no meio de uma briga, né? Então teve uma descarga de noradrenalina, essa noradrenalina faz com que ocorra a modulação descendente da dor, e a pessoa realmente no momento não sente, né, por conta dela. E é o que a gente chama de estava de sangue quente. É justamente a descarga de noradrenalina para a sobrevivência. É o processo de luta e fuga. Então, aqui só mostrando o nosso mapa somatosensorial, né? A gente tem áreas específicas do nosso córtex cerebral para cada função sensorial, para cada captação e interpretação de impulsos nervosos sensoriais. Então, a gente tem o córtex motor ali, ó, mostrado, mas a gente tem o córtex somatosensorial também aqui. Então, o córtex somatosensorial, a gente tem o córtex visual. Então, são porções cerebrais envolvidas com o sistema sensorial, né? E da mesma forma que a gente viu para o mapa somatomotor, não são áreas fixas. Elas vão sendo formadas conforme as experiências pelas quais os indivíduos eles vão passando. Então, eles vão sendo formados. Então, dessa forma, a gente finaliza o aprendizado sobre o sistema nervoso, esperando que tenha contribuído, né, com a formação de todos que tiverem acesso ao material. Até a próxima.